Campina Grande, sexta-feira, 29 de março. Hoje, toda a cristandade celebra a morte de Cristo, ou a chamada Paixão de Cristo, terminando a semana em que toda a cristandade relembra o que aconteceu ou o acontecido lá no Calvário, há mais de 2000 anos atrás, quando o Filho de Deus assumiu a minha e a sua posição de pecador ao ser elevado naquela cruz. E eu quero, nessa oportunidade, dizer que Jesus não morreu por mera paixão, mas por amor às almas perdidas. João 3,16 nos declara isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, dentro de instantes, estaremos ouvindo o cantor e pastor Luiz de Carvalho interpretando a música Tudo Está Consumado. Em seguida, você terá a oportunidade de ouvir o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre o tema Seja Liberto. Liberto de quê? De muitas coisas, das drogas, do alcoolismo, da idolatria, dos erros doutrinários em que muitas pessoas se encontram, a exemplo do que se celebra hoje, a Paixão de Cristo. Quando Jesus ressuscitou, os anjos vieram e transmitiram para aqueles que estavam ali em busca de prestar uma última homenagem aos restos mortais de Jesus. Mas ao terceiro dia ele havia ressuscitado e por isso, quando nós vamos a Israel, lá está uma mensagem: ele não está aqui, mas ressuscitou, aleluia, glória a Deus, porque ele está vivo. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo a primeira parte, Seja Liberto. O Senhor Jesus Cristo, em João 8,36, foi categórico. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o que pratica o pecado é escravo do pecado. As pessoas hoje confundem liberdade com libertinagem. Há verdadeiras expressões de liberdade hoje que não passam de reais escravidões. O homem pensa que é livre e, na verdade, é escravo. Ele acha que liberdade é fazer tudo quanto o seu coração deseja. E ao buscar a satisfação do seu coração, ele põe os pés num laço, ele põe o pescoço numa coleira, ele põe a vida toda dele numa masmorra e ele é tragado por uma cruel escravidão. É a escravidão da vontade, é a escravidão do vício, das drogas, do álcool, da nicotina, da avareza, da promiscuidade moral. E ele, chafurdando-se cada vez mais na lama, pensa que é livre. Mas, na verdade, é um escravo. Quero lhe propor uma frase aparentemente paradoxal. Há uma grande diferença entre o não pode e o pode não. O livre é aquele que pode não. O escravo é aquele que não pode. Se você está diante de uma pessoa alcoolista e bota na frente dela uma garrafa de bebida alcoólica, ele se sente compelido a beber. Ou se você está diante de um usuário de drogas e coloca um papelote de cocaína, ou uma pedra de crack, ou um baseado de maconha, ele vai usar. Ele é escravo. Se você está diante de uma pessoa avarenta, gananciosa, e coloca diante dela uma oportunidade de ganhar uma bolada, mesmo tendo que surrupiar a lei, ele vai fazer isso. Sabe por quê?
porque ele é escravo. Ele não pode. Mas quem é livre pode ter opção de usar ou não usar, de beber ou não beber, de lançar mão do que é ilícito, de não lançar. Ele pode não. Esse é livre. Esse é livre. Ele pode não. E é nesse sentido que Jesus Cristo foi categórico. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade é a liberdade espiritual, onde as algemas do pecado foram rompidas, onde a escravidão do diabo foi interrompida, onde você saiu da casa do valente, da potestade de Satanás, do império das trevas. Sua mente foi iluminada, seu coração foi liberto. E Jesus Cristo ainda disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu pergunto a você, você é verdadeiramente livre? Você é livre para amar o seu próximo? Você é livre para fazer o bem? Você é livre para dizer não ao pecado, não ao vício, não às mazelas deste mundo? Você é livre para adorar a Deus em espírito e em verdade? Você é livre para viver em santidade e pureza? Você é livre para fazer o bem ao seu próximo e não o mal, para servi-lo e não explorá-lo? Esta é a verdadeira liberdade. Então eu preciso lhe dizer que hoje é dia de verdadeiramente ser livre. Vamos abrir a palavra de Deus. São 2 versículos que está no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, e depois o capítulo 31, versículo 10. 2 passagens que estão no mesmo livro de Provérbios. Provérbios 14, verso 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Agora vamos para Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Só aqui. Amém? Mais uma vez, ó Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos, para que o Senhor se instrumentalize da nossa voz, do conhecimento da Tua palavra, para nossa edificação. Abençoe os que estão aqui presencialmente e a tantos quantos estão nos assistindo agora, em qualquer lugar aonde estejam em sintonia conosco. Fala-nos ao coração, como já falaste ao meu, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, inicialmente eu quero dizer que no dia 8 deste mês, na última sexta-feira, foi celebrado o Dia Internacional da Mulher. E eu confesso que eu preparei, inclusive já estive transmitindo aqui uma boa parte desta palavra no departamento da Auxiliadora Feminina, na última segunda-feira passada, que antecedia o Dia Internacional da Mulher. E eu senti de trazer esta palavra para toda a igreja, considerando que este mês de março é o mês dedicado e o alvo, né, o foco são as mulheres. Haja visto no dia 8 ter sido celebrado o Dia Internacional da Mulher. Outra coisa, nós vamos falar, na segunda-feira eu falei sobre 7 mulheres perigosas e 7 mulheres virtuosas. Porém, eu acrescentei de 7 para 10 mulheres perigosas e 10 mulheres virtuosas. Só que das 3 mulheres perigosas, nós vamos também falar de 3 mulheres contemporâneas dos nossos dias. E quando formos falar sobre as 10 mulheres virtuosas,
7 vamos falar da Bíblia e 3 destes tempos dos nossos dias. Outra coisa, se alguém achar que essa palavra vai cair na sua carapuça, não me tenha por que esteja pregando para alguém aqui ou trazendo alguma carapuça, porque é a palavra de Deus que vai ser lida. E a palavra de Deus, ela tem esse objetivo de nos corrigir, de nos ajudar a eliminar as coisas que são prejudiciais ao nosso relacionamento com a família, com os filhos, com o marido, com os pais. Então, se alguma coisa lhe atingir, não diga: pastor, o senhor parece que está sabendo de alguma coisa na minha vida, e por isso o senhor foi falar sobre essas 10 mulheres perigosas, e aí me encaixei nela também. Problema seu. Ouça e procure se corrigir, para que você não seja uma destas mulheres perigosas. Amém? Eu quero dizer de antemão que esse Dia Internacional da Mulher teve um começo um tanto trágico. Para quem não sabe, nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, no dia 25 de março de 1911, houve um incêndio numa indústria, e deste incêndio, que havia operárias e operários trabalhando, 146 pessoas foram mortas neste incêndio. Dessas 146, 125 eram mulheres, e apenas 26 homens, inclusive 26 judeus. Os homens que morreram, 26, eram judeus, e essas 125 mulheres operárias morreram. Dali surgiu a ideia de se criar um dia que referendasse o Dia Internacional da Mulher. Também nessa mesma época, na Rússia, houve como uma espécie de uma revolução. As mulheres estavam sendo exploradas e precisavam também de ter uma voz para que elas pudessem ser defendidas. Então esses 2 acontecimentos levaram a se criar o Dia Internacional da Mulher. Lamentamos porque os anos foram passados e hoje transformaram o Dia Internacional da Mulher numa data comercial, como o Dia das Mães, em que se compra presente, e as mulheres, como gostam de flores, elas recebem flores. Talvez muitas de vocês tenham recebido flores no dia 8, Dia Internacional da Mulher. Só em 1975 foi que a ONU estabeleceu o Dia Internacional da Mulher, e depois de ter sido decretado em 1975, essa data passou a ter um aspecto mais comercial. É com tristeza que não se leva em consideração por que o Dia Internacional da Mulher foi criado. Por causa destes 2 acontecimentos. Então nós queremos nessa noite falar sobre 7 mulheres perigosas que estão na Bíblia, e vamos, como já disse há pouco, incluir 3 mulheres dos dias contemporâneos, do fim do século passado e durante esse século que estamos iniciando. Para a gente não perder muito tempo, nós vamos primeiro tratar das mulheres perigosas. 2 delas que eu vou citar, ninguém sabe o nome delas, porque a Bíblia não deixou o nome delas para que nós pudéssemos citá-las. A primeira delas que nós vamos ver nessa noite é a mulher de Jó. E por que nós vamos começar por a mulher de Jó? Porque segundo os teólogos, segundo os escritos, quando se estuda a Bíblia, o primeiro livro do Velho Testamento que foi escrito, por incrível que pareça, foi o livro de Jó. E afirma-se que foi o livro de Jó porque não há nenhuma citação da lei que foi dada por Moisés, também de sacrifícios de animais, que veio através do Pentateuco. Então atribui-se, subentende-se, que o livro de Jó foi o primeiro livro escrito pelo citado nome de Jó. E
por que nós estamos citando o nome da mulher de Jó? Porque essa mulher, de acordo com o capítulo 1, depois de Jó ter passado por toda aquela provação, por permissão divina que Deus colocou sobre a sua, vamos dizer assim, sua soberania, Deus permitiu que Satanás destruísse tudo que Jó possuía, porque Satanás foi à presença de Deus e disse: Jó te serve debalde, ele te serve porque ele está cercado de bens, porque ele tem dinheiro, porque a despensa dele está cheia, porque ele é um homem que tem saúde, isso é muito fácil, é muito cômodo, lembrando que Jó era um dos homens mais ricos da época. Então Deus, por uma permissão divina, permitiu que Satanás, Deus atendeu aquele apelo que Satanás fez: toca na sua riqueza para ver se ele continua sendo fiel a ti. E assim aconteceu. Deus disse: pode tirar tudo que ele tem. E do dia para a noite, Jó perdeu os bens materiais, manadas e manadas de camelo, de bois. Seus filhos foram mortos todos enquanto estavam fazendo uma festa na casa de um dos irmãos. De sorte que Jó perdeu tudo do dia para a noite. Isso me lembra, inclusive, que na minha cidade, terra natal, um dia a cidade amanheceu com um impacto muito grande. Um empresário que tinha uma loja naquele mercado central, tipo o mercado central que nós temos, estava muito endividado, e ele provocou um incêndio, e aquele incêndio que ele provocou destruiu todas as lojas, todos os compartimentos que haviam no supermercado, naquele mercado central. E depois descobriu-se que era de onde partiu. Quando os peritos fizeram o estudo, perceberam que começou no estabelecimento dele. Ele estava altamente endividado e não tinha como sair daquela situação, então ele preferiu causar um incêndio para que a dívida que ele tinha fosse tudo sanado, tudo perdoado. Com Jó não foi por isso. Jó foi por uma permissão divina, repito. E a mulher deste que poderia ajudá-lo, poderia incentivá-lo, poderia apoiá-lo, como diz o texto que a irmã leu e que nós lemos aqui: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos destrói. E foi o que a mulher de Jó fez. A Bíblia não diz o nome dela, ficou no anonimato, mas ela foi uma mulher terrível na vida de um servo de Deus. Por que nós afirmamos isso? Porque no momento que ele precisava mais de apoio, de oração, de ajuda, de incentivo para superar aquela situação tão difícil que ele estava, essa mulher chega para ele e diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre, não vale a pena você continuar sendo fiel a este Deus. Mulher louca, foi o que Jó disse: mulher, tu falas como uma louca. Por acaso nós não iríamos receber também, só iríamos receber as benesses de Deus, não receberíamos também as provações, as tribulações? Deus estava mostrando através de Jó que o servo que é fiel a ele serve a Deus com dinheiro ou sem dinheiro, quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal. E a mulher de Jó não fez essa leitura: amaldiçoa esse teu Deus, não vale a pena, e morre. Mulher, tu falas como uma louca. Que você não seja como esta mulher de Jó, que agiu num momento tão difícil da vida dele, de maneira que Jó respondeu: mulher, tu falas como uma louca. Não receberíamos os males também, somente benesses? Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Eu não nasci e não vou voltar ao ventre da terra. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. E olha que Jó perdeu tudo, estava agora ferido, cheio de chagas purulentas, se coçando com cacos de telha diante da sua enfermidade, mas ele não blasfemou contra Deus. E foi por isso que Deus, no final da sua carreira, da sua vida, abençoou rica e abundantemente a vida deste homem. Multiplicou todos os bens que ele tinha. E Deus inclusive restituiu toda a riqueza. E ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, os meus ouvidos te ouvem. Jó, portanto, é o primeiro exemplo cuja mulher era uma mulher perigosa. Segunda mulher também está no anonimato. A Bíblia não diz o nome dela,
ela foi perigosa, porque essa mulher de Ló, não é de Jó, de Ló, que a Bíblia também não diz o nome dela, quando Deus estava para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, por causa da perversão, da imoralidade, da corrupção, semelhante aos que nós estamos vivendo em nossos dias, não há diferença, porque o próprio Jesus disse, assim como foram nos dias de Noé, que antecederam o dilúvio, assim há de ser na vinda do Filho do Homem, em que os homens casavam-se, davam-se em casamento, ideologias de gênero, tudo isso que aconteceu nos dias de Ló, está acontecendo hoje. E essa mulher, sendo orientada por Deus, juntamente com Ló, quando saíres da cidade de Ló, de Sodoma e Gomorra, não olhem para trás. Esta era a ordem do Senhor. Ninguém ouse olhar para trás, porque se alguém olhar para trás, transformar-se-á numa estátua de sal. E a mulher de Ló, sendo sabedora desta recomendação divina, quando ia saindo da cidade de Sodoma e Gomorra, olhou para trás. E quem olha para trás recorda o passado. Quem olha para trás tem saudades, tem alegrias, mas tem saudade também, tem tristeza. E eu acredito que a mulher de Ló olhou para trás, porque apesar dela estar saindo da cidade de Sodoma e Gomorra, ela estava deixando o coraçãozinho dela lá, de tudo que aquela cidade pervertida e corrompida praticava. Então preste atenção no que eu vou dizer agora. Você que é uma mulher que está tendo o conhecimento através desta escritura, não olhe para trás, ou seja, não recorde as coisas erradas, as coisas passadas, as coisas tristes, as coisas que você muitas vezes fez. Não vale a pena repetir, não vale a pena você ter viver os mesmos dramas. Não olhe para trás. Essa foi a recomendação que o Senhor fez através de Lucas 17, versículo 28. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus disse isso? Porque o fim dela foi triste, o fim dela foi desagradável. Não olhe para trás. Vamos a uma terceira mulher perigosa. Essa mulher chama-se Dalila. Essa mulher chama-se Dalila, mulher perigosíssima. Por que essa mulher é perigosíssima? Essa palavra que eu estou trazendo para vocês tem muito a ver com a história do próprio Sansão. Outra coisa, essas duas mulheres que eu citei primeiramente, a mulher de Ló, a mulher de Jó e a mulher de Ló, não tem um significado do seu nome, porque no Velho Testamento todo nome de homem e mulher tinha um sentido. Só essas duas mulheres que não tinham sentido, ficou no anonimato. Mas a mulher, a chamada Dalila, ela tinha o seguinte significado conforme na língua hebraica. A cultura hebraica, para cada homem, para cada mulher, tem um sentido, tem um significado. E Dalila significa delicada. E essa mulher, meus irmãos, essa mulher, ela fez algo que está lá em Juízes, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Outra coisa, essa mulher foi usada pelos filisteus para que o Sansão, que era um homem mulherengo, ele comece a isca e fosse destruído. Ou seja, ele se envolveu com ela por conta da sua vida promíscua. Por que nós afirmamos isso? Porque no capítulo 14, versículo de 1 a 3, no livro de Juízes, diz que Sansão desceu a Tímina. Estou lendo o versículo primeiro. Desceu a Tímina. Tímina era uma cidade. Vendo em Tímina a uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por mulher, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre os filhos de teus irmãos, ou entre todo o seu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: tomai-me esta
porque só desta me agrado. Se você for para o capítulo 16, versículos 1 a 4, diz que Sansão foi a Gaza. Gaza é onde está havendo o conflito dos Hamas contra Israel, porque se Israel não se defender, Israel será destruída, aniquilada e riscada do mapa. Então Israel tem que se defender. Pois bem, lá em Gaza, aquela região habitada pelos filisteus, inimigos ferozes, inimigos audaciosos contra Israel, hoje está sendo massacrada. Israel está sendo perseguida, está sendo, para sua sobrevivência, sendo também totalmente ameaçada de ser destruída pelos Hamas, que seria, eu diria que seriam os filisteus dos nossos dias. E aí lá no capítulo 16, versículo de 1 a 4, diz: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Depois disto aconteceu se afeiçoar de uma mulher no vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Essa expressão que eu citei para vocês, que Dalila tem esse significado, delicada, ela também tem o aspecto de delicada de ser uma mulher sedutora, que se aproveitou daquela situação dele explorar a vida que ele levava, uma vida promíscua. Então ela foi usada como arma pelos filisteus para destruir não apenas aquele homem chamado Sansão, que fora criado por Deus, nasceu debaixo da bênção de Deus, era um homem que tinha força, havia feito o voto do nazireado, e agora este homem sabia que o segredo da sua força estava nos seus cabelos, e ela, com muita sutileza, com muita astúcia, com muita artimanha, foi procurando descobrir aonde estava o segredo da força de Sansão. Geralmente as mulheres sedutoras procuram o ponto fraco do homem, e Dalila procurou o ponto forte para destruí-lo, para derrotá-lo, para dar uma rasteira nele, e não foi em vão. Ele terminou confidenciando toda aquela sua força que ele dispunha, e ela então, depois de descobrir o segredo, ela colocou Sansão nas mãos dos filisteus, e os filisteus cegaram seus olhos e fizeram dele o maior deboche diante daquela humilhação, ele fazendo naquele momento com que os filisteus se sentissem vitoriosos de terem destruído o homem mais forte levantado por Deus em Israel. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Sansão perdeu a força por causa de um pecado que ele tinha, de ser seduzido por mulheres. E cuidado, homens, porque muitas mulheres procuram seduzir aqueles que são realmente casados, que têm que constituir uma família, para depois destruir a sua vida, destruir a sua casa, destruir a sua família. Dalila, esse nome que parece ser um nome agradável, né? Delicada, foi o fim da vida de um dos homens mais fortes que a Bíblia descreve. Vamos à quarta mulher. Essa quarta mulher chama-se Jezabel. A palavra Jezabel significa casta. E essa mulher, ela era terrível. Era aquele tipo de mulher que controla o marido, que controla o homem, no sentido de manipular, no sentido de dar ordens, e ele baixar a cabeça e fazer a vontade dela. E tem muitos homens, me perdoem, que são fracos demais para isso. Perdoe a franqueza. A mulher diz: vai por aqui, ele vai, senão, se não for, vai dar tudo errado. Você tem que andar na linha. Eu quem traço a sua linha para você andar. Cuidado, porque nem todo homem suporta isso por muito tempo. Jezabel significa casta. E essa mulher era quem mandava, era quem controlava seu marido. Diz a palavra de Deus que havia um homem chamado Nabote, e este homem possuía uma vinha, e ele morava, construiu uma casa, o seu palácio, vizinho a esta vinha de Nabote, o jezreelita. E o que é que ele fez?
ele procurou Nabote, marido de Jezabel, e disse: eu queria comprar esta vinha para fazer uma horta aqui ao lado da minha casa. Ele disse: essa vinha não tem preço, não é para ser vendida, porque esta vinha é herança dos meus pais e eu não vou me desfazer desta herança dos meus pais. Isso está lá no livro de 1 Reis, capítulo 21, versos de 1 a 7. E ela simplesmente chegou para ele e disse, ele chegou para sua esposa Jezabel e disse para ela: olha, eu estou muito triste porque eu quis comprar a vinha de Nabote e ele não quis vender. Espero a sua compreensão, motivo pelo qual vamos ficar devendo esta mensagem na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Lembrando que hoje estamos terminando a semana, também estamos terminando o mês. Estaremos juntos na próxima segunda-feira, quando você ouvirá a continuidade desta palavra sobre 10 mulheres perigosas, 10 mulheres virtuosas. Desejamos a todos um bom dia e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.